Bom dia, que a boa mão do Senhor seja sobre todos. Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Isaías 53 e faremos uma leitura do versículo 1 ao 7, que nos diz: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Santo e eterno Deus, graças te damos, ó Deus, por mais esse dia. Te louvamos, ó Pai, pelas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pela intimidade que temos contigo, onde temos toda a certeza de que o Senhor nos ouve. E nesse momento nós queremos confessar, meu Deus, o quanto somos falhos, negligentes, e te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Muitas vezes, ó Deus, ferimos a tua santidade com nossas atitudes, com as nossas ações, meu Deus. Mas, em nome de Jesus, Pai, continua com a tua boa mão estendida sobre nós, perdoando, ó Deus, tudo aquilo que fazemos, ó Deus, que além de ferir a tua santidade, não nos edifica. Ó bondoso Deus, graças te damos, Pai, pelo teu gesto de amor, quando derramou o teu sangue precioso ali naquela cruz. E nós reconhecemos que não merecemos é o castigo, mas é tão somente pela tua bondade, pela tua graça que é sobre nós, que o Senhor, ó Deus, teve esse gesto de tão grande amor por nós. E nós te louvamos, ó Pai. E agora te pedimos, quando vamos ouvir a tua palavra, essa palavra que nos encoraja, palavra que nos dá força, palavra que traz paz ao nosso coração e que nos dá cada vez mais a certeza de que não estamos sozinhos e de que em todos os momentos o Senhor é conosco. Aplica, Senhor, em nossos corações. Te apresentamos a cada ouvinte. Que essa palavra seja um alimento. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.
Jesus que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Bom dia a todos, que a graça e a paz esteja com todos nesta manhã. Eu quero deixar a mensagem do Senhor aqui nessa manhã, mas antes eu quero orar por cada ouvinte. Vamos orar. Querido Deus, amado e poderoso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações, Senhor. Que ela nos liberte, ó Deus, de todos os pecados e transforme as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos ouvintes, nós queremos falar aqui nessa manhã, meditar aqui no livro de Êxodo, no capítulo 12, no verso 12 ao 13, que diz assim a palavra de Deus. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Meus queridos ouvintes, eu quero deixar a mensagem com o tema, o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós estamos na semana que comemoramos a Páscoa do Senhor. Mas o que é a Páscoa? O que representa a Páscoa? Em primeiro lugar, a Páscoa é um evento histórico. O nome Páscoa ele vem do hebraico Pessar, que significa passar por cima. E isso é uma referência à 10ª praga do Egito, quando Deus eliminou os filhos primogênitos dos egípcios, mas poupou os filhos primogênitos dos israelitas, que eram escravos do Egito. Deus havia determinado que cada família israelita sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue nos batentes e vergas das portas. Isso porque Deus passaria eliminando os primogênitos da terra do Egito. E assim, o Senhor passaria por cima das casas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro, poupando os primogênitos destas casas. O cordeiro deveria ser sem defeito, ser morto. Seu sangue seria aspergido nos umbrais e nas vergas das portas. A sua carne assada no fogo e comida com pães ázimos e ervas amargas. O sangue inocente derramado seria o sacrifício da Páscoa do Senhor. Deus feriria os egípcios, mas preservaria o seu povo,
israelita por meio de um sacrifício. Na Páscoa, os judeus celebravam a libertação física do povo que estava escravo no Egito. Nós, cristãos, celebramos a libertação. Uma libertação que também envolveu morte. Uma libertação que também envolveu sangue. Mas, acima de tudo, uma libertação que envolveu a vitória da vida sobre a morte, a ressurreição. Nós celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Celebramos a ressurreição de Jesus Cristo e que, consequentemente, veio a libertação espiritual que Jesus trouxe ao povo de Deus por meio de toda a sua obra. Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate. Não tem nada a ver com coelhos ou com o próprio chocolate. Contudo, meus queridos ouvintes, é importante reafirmar biblicamente para os nossos filhos, ensiná-los, em primeiro lugar, a história de Moisés e o povo de Deus no passado aponta para o Redentor dos filhos, dos eleitos de Deus e a sua igreja hoje. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados, é o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 13 ao 14. Segundo lugar, Cristo, nosso libertador, instituiu na noite em que foi traído uma nova Páscoa, que foi a Santa Ceia do Senhor, substituindo o velho pelo novo. É o que está registrado lá em Mateus capítulo 26, do verso 26 ao 30, falando sobre a Santa Ceia do Senhor, que é um símbolo da Páscoa também. E o livro de Mateus, ele registra lá no capítulo 1, verso 21, dizendo que o juízo divino cairia sobre ele, seu sangue seria derramado para salvar o seu povo de seus próprios pecados. Meu querido ouvinte, em terceiro lugar aqui, na celebração da Santa Ceia, nós anunciamos a morte do Senhor, mas também anunciamos o seu retorno, uma vez que ele triunfantemente ressuscitou. É o que diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Porque ele vive e nós temos uma viva e real esperança escatológica. A esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo é o que simboliza a Páscoa do Senhor. Precisamos falar para as gerações futuras que o que o Senhor fez por nós, que eles não precisam mais sacrificar cordeiros, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado, foi Cristo, o nosso Redentor. A sua vida, Ele deu a sua vida por nós e não precisamos mais fazer sacrifícios. Cristo se fez sacrifício por nós. É isso que precisamos dizer para as gerações futuras. Que eles precisam crer em Jesus, na sua morte e ressurreição, para serem salvos. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado, que foi sacrificado. Ele é o nosso Cordeiro. É isso que precisamos celebrar com sinceridade
e verdade. O Cordeiro, o verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição de Cristo, trazendo esperança para o seu povo. Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa esperança. E essa esperança está fundamentada em um Deus encarnado que ressuscitou dentre os mortos, nos garantindo um futuro glorioso. Olha, meus queridos, comemore a Páscoa com sentido verdadeiro, entendendo que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que foi morto para a remissão dos nossos pecados. Que você comemore a Páscoa no sentido verdadeiro, entendendo que Cristo é o Cordeiro de Deus e você não precisa mais fazer sacrifício algum nesse dia de Páscoa, comemorando a Páscoa. Mas você deve comemorar a Páscoa entendendo o verdadeiro sentido que Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi quem morreu por nós. Ele foi o sacrifício vivo por nós. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra.
prazer viver. La 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 Maravilhoso Deus, graças te damos, ó Pai, por mais programa realizado. Te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor continue, Pai, com cada um dos nossos ouvintes. Permite que outras vezes possamos, ó Deus, ter essa oportunidade e o privilégio, ó Deus, em te servir, mesmo sendo falhos e negligentes. Mas que o Senhor nos use como instrumento nas tuas santas e poderosas mãos. Abençoa, Pai, a cada ouvinte. Essa é a nossa oração, que fazemos agradecidos em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.